Então, olá a todos e a todas, a gente vai dar início a mais uma videoaula. Bom, eu vou trabalhar o texto da Magda Guadalupe dos Santos, que se intitula O Feminismo na História, Suas Ondas e Desafios Epistemológicos. O texto, ele fala de 3 ondas do feminismo. Então, a nossa aula de hoje, assim, ela vai ser dividida em 5 blocos. O primeiro bloco vai ser uma introdução, depois nós vamos falar em cada um dos blocos das 3 ondas, né? E no último bloco, então, o encerramento, para dar um panorama geral, assim, como a gente não vai ter tempo para falar de todas as mulheres, né, as filósofas e os seus temas e as suas abordagens específicas. Então, eu optei por a gente fazer esse texto introdutório e fazer algum comentário adicional nas próximas aulas sobre alguns temas específicos, certo? Bom, então, a título introdutório, o texto da Magda Guadalupe, assim, é interessante, assim, salientar que no texto ela vai tratar, né, da história do feminismo e das suas ondas, mas a minha abordagem aqui na aula, apesar de comentar o texto dela, vai tentar se centrar como as mulheres da filosofia, elas se encontram, elas estão presentes nessas 3 ondas do feminismo, né, que ela diz o feminismo. Por que eu digo isso? Porque muitas mulheres da história da filosofia, muitas filósofas, não se identificaram com o feminismo, com a história do feminismo, inclusive não se disseram feministas, né? Isso é muito interessante. Então, isso é título geral, assim, de introdução. O que ela coloca, assim, nas primeiras linhas do texto é tentar, digamos, contextualizar, né, a abordagem que ela traz e, digamos, vão ter diferenças, a gente vai ver, assim, nos tipos de abordagens epistêmicas, né, se é uma abordagem, por exemplo, da teoria crítica, ou se é uma abordagem marxista, ou se é uma abordagem existencialista, como a Beauvoir, por exemplo. Então, nós vamos ter ao longo da história diferentes abordagens de problemas filosóficos, né, e com viés filosófico, no caso, claro, da filosofia. E a Magda Guadalupe, ela coloca que a abordagem epistêmica que está por trás da questão feminista, segundo ela, tem que ser uma abordagem crítica, enquanto crítica da sociedade. Não é um movimento que surge apenas, por exemplo, né, dos gabinetes das pensadoras ou das filósofas ou sociólogas ou psicólogas. Não, é um movimento que surge não só da tentativa de justificar epistemologicamente, filosoficamente uma determinada corrente, mas também e sobretudo ela depende dos movimentos sociais, das lutas sociais que foram ao longo da história empreendidas não só por mulheres, mas também por outros grupos sociais que, né, foram considerados excluídos enquanto excluídos de um grupo que tinha determinados direitos, e esses grupos foram excluídos, né, como no caso, por exemplo, na época do sufrágio, em que nem todos os homens também poderiam votar naquela época. Bom, então isso é interessante, assim, né, que, por exemplo, abordagens positivistas também, elas são insuficientes, né, abordagens positivistas são insuficientes para tentar justificar esse tipo de discurso, né, que trata sobre questões relacionadas à luta pelos direitos, né, e no caso aqui, pelos direitos das mulheres, certo? Bom, por que uma abordagem positivista ela não contemplaria essas questões, né? E a gente já começa a entrar, assim, em alguns pontos que ela considera problemáticos, algumas categorias da história, da filosofia, que são consideradas problemáticas, como o conceito de neutralidade. A teoria positivista e a ciência positivista, ela está baseada, uma das ideias básicas, um dos pilares desse modelo é a ideia da neutralidade, a neutralidade axiológica. Então, o que acontece é que, né, se supõe, que a segunda teoria positivista, que é possível e necessário descrever verdadeiramente a realidade, né? E descrever verdadeiramente a realidade depende
de um posicionamento neutro do cientista em relação aos fatos, né? O que não só elas, né, as teóricas essas, a Magda Guadalupe e várias mulheres, né, da história da filosofia, elas afirmam que, bom, esse discurso da neutralidade, ele é uma invenção, ela é um construto histórico, cultural, né, porque, na realidade, não existe neutralidade em relação aos fatos, né? Sempre quando nós tentamos abordar os fatos, descrever os fatos, interpretar os fatos, nós estamos sempre supondo determinados valores, determinadas posições, né, sejam posições políticas, né, posições ideológicas, né, e às vezes nem sempre isso está, digamos, explícito, pode estar velado, né? Eu acho que eu já comentei aqui nessa aula, se não foi nessa aula, foi em outra, né? Por exemplo, se a gente compra um livro, né, de alguém, né, supondo que exista, né, de alguém que participou do Partido Nazista na Segunda Guerra, né, o relato histórico em relação ao que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra vai ser diferente de um judeu que vai estar também relatando esse mesmo fato histórico, né, da Segunda Guerra. Então, não necessariamente eu preciso, digamos, me identificar ou, né, me auto-identificar como defendendo uma determinada posição. Isso pode estar velado ou explícito, não interessa, né? O que interessa é que essa neutralidade científica que as ciências duras reivindicam para si como né, sendo condição de possibilidade para se dizer superiores em relação a outras ciências que se utilizam né, necessariamente determinados valores para relatar as suas posições, esses teóricos vão dizer que mesmo os cientistas das áreas, né, duras, por assim dizer, eles também se utilizam de determinados valores, né, valores epistêmicos, como se diz. Então, só para deixar isso claro, assim, na página 131, né, a Magda Guadalupe coloca o seguinte, cito o texto. Da perspectiva epistemológica, recusam-se aqui quaisquer discursos de neutralidade que poderiam contribuir de alguma forma para a permanência da dominação patriarcal. Se o feminismo se expressa por meio de movimentos de luta de mulheres pelo reconhecimento dos seus direitos civis e políticos, surgem também a partir das suas ações e das teorias que as subsidiam e que buscam nelas inspirações para a fundamentação de análises, severas críticas à cultura androcêntrica. Parte-se assim de um pressuposto axiológico. O valor intrínseco dos movimentos feministas na fundamentação do exercício da razão política, não apenas em sociedades totalitárias e despóticas, mas igualmente democráticas, acreditando-se que tal lugar de onde se procede a presente análise poderá reportar-se a leituras de várias óticas, evidenciando o fundo pouco imparcial sobre o qual se ergue a construção temporalizada da cultura. Com o feminismo, pode-se aprender que a relação do eu e do outro é intrínseca à natureza simbólica do indivíduo humano. Aí ela continua. Então, o que ela quer dizer aqui, né, é que uma das recusas, uma das categorias que ela vai abdicar para situar que corrente epistemológica ela está defendendo, são essas noções, então, neutralidade, universalidade, razão também, né? A racionalidade também como algo que a gente vai ver na segunda onda do feminismo, principalmente, que é algo, digamos, delegado como uma figura explicitamente ou majoritariamente de caráter masculino, né? Bom, outro ponto assim, que é interessante salientar a partir dessa perspectiva da Magda Guadalupe é a questão que também diz respeito a uma questão epistemológica, né? Que se o modelo positivista ele é insuficiente, né? Positivamente, que corrente ela vai estar defendendo, né? Como eu disse, o modelo que ela vai estar defendendo é uma teoria crítica da sociedade, né? Que vocês encontram nessa primeira parte do texto, antes dela iniciar a abordagem das três ondas, né? É uma teoria crítica da sociedade. Teoria crítica
ela surge, né? Ela, na verdade, ela é um movimento assim do século, uma das correntes principais do século XX da história da filosofia, e ela surge, né, no momento assim da crítica à industrialização, ao capitalismo, né, à cultura das massas. Ela tem as suas origens em movimentos como o marxismo, como o existencialismo também, né, tem algumas relações, né, com o existencialismo, mas ela é né, como teoria, ela envolve diferentes perspectivas e linhas teóricas, como filósofos, psicanalistas, sociólogos, não só filósofos, né, e o interessante é que essa abordagem está muito mais próxima ao que ela também defende aqui como uma, né, interpretação dos fatos do que uma tentativa de explicação dos fatos, né. Então, são diferentes correntes epistemológicas diferentes que surgem, né, no século XX como modelos concorrentes de como seria o melhor modo de tratar e de, enfim, né, abordar os fatos. Então, é nessa linha teórica que ela vai estar enfim, se filiando, né, tá perseguindo esse modelo. Certo? Então, passamos então a analisar a primeira onda, então, do feminismo. Então, na primeira onda do feminismo, né, o subtítulo do texto é a primeira onda e suas peculiaridades temporais. Ela começa o texto ali, o primeiro parágrafo, eu vou ler, é bem curtinho, tá? Ela diz o seguinte: os registros de ação e de teorização manifestas da primeira onda apresentam certa variação hermenêutica. As preocupações pela isonomia entre gêneros, no que concerne ao reconhecimento legal de direitos ao trabalho e ao voto, assim como a participação em questões políticas, tornam-se alvo das análises teóricas específicas do século XVIII. Há estudos que apontam ter sido apenas no advento da modernidade, em especial com a inserção das mulheres na luta pelo lema revolucionário próprio daquele século, que as questões de determinadas reivindicações se fizeram ouvir. Aí eu vou... fim de citação. Aí depois ela continua. Bom, uma das questões, assim, ela fala também isso, assim, tenho outros materiais que eu poderia disponibilizar para vocês, que são livros específicos que tratam sobre esse momento histórico, principalmente na Inglaterra e na França, né? Como ela mesma diz aqui, a primeira onda do feminismo, ela é marcada por uma luta de direitos em relação a direitos civis e direitos políticos, principalmente. O que ficou mais conhecido na história foi a luta pelos direitos ao voto. Tem um filme agora, recentemente, também que saiu, né, As Sufragistas, que trata exatamente dessa questão. Né? Digamos, o filme é muito interessante, sim, eu recomendo fortemente, assim, que teve determinados países que ainda o direito ao voto às mulheres foi concedido ainda no século XIX, né, final do século XIX. Não sei se foi a Austrália e Nova Zelândia, o primeiro país assim que teve, né, o sufrágio universal, mas depois, né, a gente vê no filme também que determinados países esse direito foi concedido agora há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, né? Então é um tema ainda que a gente percebe, né, o quanto às vezes nós né, falamos sobre o feminismo e todos os problemas que surgem assim dessa questão, que são muito delicadas e muito complexas, ao mesmo tempo que nós constatamos isso também. É importante a gente ver como essas questões ainda elas não estão ultrapassadas, elas, né, fazem parte da nossa realidade ainda hoje, né? Bom, mas deixando essas questões assim, né, empíricas agora de lado e voltando para o texto, a Magda Guadalupe ela coloca isso, então, que essa primeira onda ela é um momento, é um recorte histórico ali do século XVI até final do século XVIII, início do século XIX. As principais, digamos, expoentes dessa corrente, né, é a Olympe de Gouges e a Mary Wollstonecraft, né, é difícil falar assim, eu tenho um problema com esse nome, desde o início do semestre, assim, que eu tenho que pronunciar ele, mas ainda não me acostumei muito bem. Enfim, que são, né, a Olympe de Gouges é a teórica, né, que na verdade ela não é uma teórica, ela não teve formação, digamos,
ela não teve uma educação formal, ela deu origem, né, de uma família humilde, filha, na verdade o pai dela, né, segundo consta, ele tem origem né, de uma família rica, mas ela é filha de um casamento ilegítimo. Inclusive, uma das suas lutas é, digamos, o direito à herança e o direito de reconhecimento de filhos que não são fruto do casamento legítimo, mas de casamentos de uniões, né, ilegítimas. Né? Então, ela nunca teve a educação formal, mas né, ela escreveu esse texto, né, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, como uma crítica ao documento, né, que foi, digamos, aprovado pela Assembleia Francesa, que é a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão. Né, esse documento está na internet disponível, posso também disponibilizar para vocês. É um documento muito forte, inclusive, e é um documento que ela segue exatamente a mesma estrutura formal da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tentando chamar atenção para que, e isso é interessante, né, que essas categorias, que são categorias modernas por excelência, como a noção de racionalidade, como a noção de universalidade, né, como a questão do próprio noção de direito, são categorias que na tradição moderna, para quem conhece a tradição moderna vai saber disso, vai se lembrar, são categorias que elas remetem não ao homem enquanto gênero, né, o gênero masculino, mas elas remetem à humanidade, ao gênero humano. Então, deveria, teoricamente, né, esses direitos que são declarados na França, né, que essa declaração que é aprovada na França, deveria, então, abranger tanto homens quanto mulheres. E é esse exatamente o ponto que a Mary Wollstonecraft traz no seu texto, né, a reivindicação dos direitos da mulher, né, que é um texto que é de 1793, se não me engano agora, que ela traz justamente isso. Ora, se essa declaração dos direitos do cidadão, do homem e do cidadão, essa declaração está fundada em determinadas categorias, conceitos, ideias, que são ideias universais, como que na prática metade da população, como ela diz, né, é excluída dessa comunidade que pode, por exemplo, votar e ter acesso, né, a uma cadeira, por exemplo, no parlamento, né? Como que essas ideias são utilizadas, né, fundadas em ideias universalizantes, e na prática não é isso que ocorre. Então, o argumento central dela é que se modificam esses documentos e se tenta, então, legitimá-los, esses direitos determinados que são só aos homens, né, maiores de tantos anos, com determinadas posses, ou se justifica onde é que estão as bases legítimas desse discurso, ou então tem que se aplicar o documento, né, o discurso, a base teórica que está ali em voga, e isso, claro, vai ter que abranger também a comunidade das mulheres, de homens pobres, de homens, né, que não têm posses, que são menores, eu não me lembro agora se são 25 ou 30 e poucos anos, né, mas, ou seja, isso é interessante, então, o modo como, digamos, se vai reivindicar determinados direitos, um reconhecimento, né, a estratégia de argumentação dessas mulheres, né, dessas pensadoras, como eu disse no caso da Olympe de Gouges, ela não é uma teórica, né, no sentido de uma filósofa que teve uma educação formal, mas ela é uma mulher muito inteligente que mesmo com digamos, com a pouca educação formal que ela teve, ela conseguiu, né, digamos, não só formular, mas levou esse documento para a Assembleia, encaminhando esse documento para a Rainha Maria Antonieta, e ela foi depois guilhotinada, né, em 1793, se não me engano, considerada uma mulher muito perigosa para a época, mas ela conseguiu, né, em parte, o seu objetivo, que era formular, né, adequadamente uma crítica à Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Né? E é interessante que essa crítica que a Olympe de Gouges faz, junto com a Wollstonecraft, né, aparentemente até agora saiu 2 traduções do texto da Mary, né, uma pela Boitempo e uma agora não me lembro qual é a outra editora, saiu agora em janeiro.
na edição que eu tenho, acho que é Edipro, ela fala assim, a tradutora, que aparentemente, né, a Wollstonecraft não conhecia a Declaração dos Direitos da Mulher da Gauche, né? Mas digamos, o modo de proceder a argumentação e a justificação teórica de ambas é utilizar o mesmo discurso, né, utilizado pelos teóricos do Iluminismo e da Revolução Francesa para tentar mostrar as contradições internas desse discurso, né? Então, elas tentam se apropriar desse discurso, dessa perspectiva, para levantar suas objeções, né? Mais uma vez, né, eu gostaria de voltar a esse argumento. Se digamos, as justificativas para, né, reivindicar o direito ao voto desses homens, né, são as bases universalistas, como, né, o direito formal ao voto, né, a participação política, a liberdade de ação e de expressão, e essas noções, elas não estão fundadas na categoria de ser homem ou nascer mulher, não, elas estão fundadas em categorias estruturais como o conceito de humanidade, racionalidade, etc., né? Então, isso tem que ser também legitimado para as próprias mulheres, né? Então, aqui nessa segunda parte, né, ela aborda essas questões, né? Se vocês tiverem tempo também, interesse, eu recomendo também os livros, né, dessas pensadoras. Eu tenho um que outro material adicional também que eu posso disponibilizar, caso vocês tenham interesse. Mas é muito interessante, assim, o texto delas, né? A própria Mary também é uma que se coloca muito, assim, digamos, como crítica, né, dessas virtudes que na tradição, na história, são, digamos, atribuídas às mulheres como, né, ser, digamos, compassiva, generosa, né? Então, todas essas virtudes que são exaltadas para a mulher, ela é muito crítica, né, em relação também ao próprio comportamento das mulheres, querendo sempre, né, digamos, tendo o objetivo principal na sua vida, o casamento, a família, né? Então, são uma série de questões, assim, que aparecem nos livros, assim, que são muito interessantes, né? Bom, como a gente tem pouco tempo, eu passo, então, agora a tematização da segunda onda e a formação do século XX, tá? Que é a segunda parte do texto. Bom, a segunda onda, então, como eu disse, né, começa na página 140, e essa segunda onda, assim, ela é marcada, uma das primeiras características, assim, que é uma pluralidade de correntes dentro do feminismo, né? Então, a própria palavra, quando a gente fala de feminismo, né, ela é muito problemática, porque agora que eu estou me debruçando sobre esses temas, assim, eu tenho visto cada vez mais e me convencido cada vez mais que é quase impossível nós falarmos de o feminismo, né? Porque justamente, assim, é uma amplitude, uma vastidão de temas e de problemas que a gente encontra, que a gente não poderia, é quase impossível falar, né, do feminismo. Isso é impossível, sim, eu tenho certeza, de falar do feminismo a partir de uma visão uniforme, né? Bom, então, dito isso, o movimento, a segunda onda do feminismo, ela começa, então, no século XIX e vai até o século XX. E a gente tem agora, então, como eu disse, uma série de críticas das mulheres, né, das teóricas, ao movimento feminista anterior, né, que, na verdade, é difícil dizer, né? Bom, é um movimento, elas mesmas, a Mary e a Olive de Gaulle, elas, né, digamos, tentam sensibilizar as mulheres para a importância dessas lutas, né? Inclusive, tem algumas curiosidades do tipo que na época delas, na época do sufrágio universal, da luta pelo sufrágio universal, as mulheres, elas convocavam as outras mulheres para as assembleias e para as manifestações previstas, né? E elas ameaçavam as mulheres que não viessem, né, para a rua, que iriam cortar o cabelo das mulheres, né? A faca, sei lá, a foice, não sei. Então, é interessante, sim, é curioso
o modo, né, de organização delas. Mas essa segunda onda do feminismo, então, ela é marcada por uma pluralidade de temas e de problemas e de críticas, né? Uma das críticas é em relação à primeira onda, que se trataria, então, de um movimento burguês, né? Se trataria de um movimento de mulheres brancas e de mulheres, né, que tinham uma determinada condição financeira razoável. Então, por exemplo, né, que teóricas que fazem essa crítica, as teóricas marxistas, né, por exemplo, Emma Goldman, a Kollontai, principalmente, né, a Luxemburgo e a Angela Davis, são teóricas, né, que são teóricas expoentes do marxismo, comunismo e anarquismo, né, a Emma Goldman, anarquista, a Angela Davis, né, que é ela é professora, ela é viva ainda, né, trabalha nos Estados Unidos. Ela foi aluna de teóricos da Escola de Frankfurt, inclusive de Benjamin, de Adorno, né, estudou na Alemanha um tempo e foi presa nos Estados Unidos, foi considerada uma das 10 pessoas mais perigosas do mundo, dos Estados Unidos, né, e acabou sendo presa, mas hoje, né, dá aula e é professora, né, trabalha com os temas relacionados ao feminismo. A Kollontai é uma das expoentes do socialismo russo, né, e foi ministra de questões relacionadas ao bem-estar do povo, né, e a Luxemburgo, que também é uma das grandes figuras, né, da segunda onda do feminismo, né, de origem polonesa, mas morou muito tempo na Alemanha e, né, uma das grandes figuras da história também, né, da Segunda Internacional. Tanto ela como a Kollontai são expoentes, né, enfim, desse movimento histórico, né, que é marcado pela Segunda Internacional, né, Primeira Guerra e a Revolução Russa. Então, tem todo um contexto histórico, assim, que a gente precisaria ter tempo para falar um pouco. Provavelmente, na próxima aula, a gente vai tratar um pouco dessa perspectiva das teóricas do marxismo no século XX. Então, essas teóricas, né, principalmente a Luxemburgo e a Kollontai, elas nunca se disseram feministas, né? Nunca levantaram a bandeira pelo feminismo. Isso tem que ser dito, isso é importante ser dito. A Luxemburgo, inclusive, de tanto que as suas ideias estavam sendo, enfim, sendo polêmicas e problematizadas cada vez mais dentro do Partido Social Democrata Alemão, né? Teve uma grande, digamos, divergência política interna, né, no Partido Social Democrata Alemão entre, né, a corrente reformista, que era defendida, por exemplo, por Bernstein, e a corrente que ela defendia, que era uma corrente revolucionária, né, então ela era, digamos, da ala mais esquerda do partido, enquanto o Bernstein e os reformistas, revisionistas, como são conhecidos, eram da ala mais centro-direita do partido. Né, então, houve uma grande polêmica e convidaram ela, inclusive, para tratar da questão das mulheres, né, em relação dentro do partido da social-democracia alemã. E ela negou, né, disse que não era, que, na verdade, o projeto dela era muito mais amplo do que só a questão da mulher. Mas, assim, fora essa curiosidade, assim, que elas mesmo não se diziam feministas, elas defendiam, né, digamos, determinados direitos que eram negados à mulher, principalmente à mulher pobre, né, e elas diziam o seguinte, que, na realidade, o movimento anterior da luta pelo sufrágio, ela foi, claro, importante, mas dentro dessa corrente, da perspectiva do feminismo e da luta pelos direitos das mulheres, tem que ser, digamos, mencionado e trabalhado e combatido a noção de que é possível seria possível uma emancipação das mulheres, dos direitos das mulheres, sem uma crítica à questão da luta de classes, né, ou da divisão de classes. Então, tem que ser tocado no problema da mulher trabalhadora, da mulher pobre, né, e sem
sem essas garantias, sem esse tratamento, sem esse olhar, não seria possível uma emancipação real, né, das mulheres. Então, por exemplo, a Kollontai, ela traz uma série de questões, por exemplo, o direito ao divórcio, né? Então, a necessidade de se estabelecer, de se legitimar leis, né, que possibilitem a mulher se divorciar caso, né, ela não tenha mais interesse em permanecer nessa união. Uma outra coisa, né, que é uma luta pelos direitos, né, o direito ao aborto também, né, então o direito ao trabalho, né, e a jornada de trabalho, direito às creches para as mulheres, como que, por exemplo, as mulheres, né, as mulheres trabalhadoras vão poder, digamos, trabalhar lá, né, 10 horas, 12 horas, 8 horas, e se os seus filhos, se elas não têm com quem deixar os seus filhos, como que elas vão sobreviver, né, se elas não teriam como deixar os seus filhos para poder trabalhar, para poder se emancipar e ter o seu próprio sustento. Então, é uma série de questões que elas, né, a Kollontai e a Luxemburgo trazem, que são né, questões fulcrais para a própria sobrevivência das mulheres, né. Então, o divórcio também não era permitido. Ela disse, olha, né, tem que ser dado o direito ao divórcio e, né, dentro de 1 ou 2 semanas a mulher tem que poder, né, tá, digamos, livre de uma relação de opressão, né, de casos, por exemplo, de maridos, né, que agrediam as mulheres, etc. Então, tem uma série de problemas que elas trazem. Bom, a Simone de Beauvoir também é uma das grandes expoentes do movimento feminista do século XX, da segunda onda, que vai trazer a tematização e a problematização dessa questão entre uma essência feminina baseada no argumento biológico da natureza da mulher. E ela vai dizer, olha, na realidade, tudo isso também são construtos teóricos, né? E principalmente construtos teóricos marcados com grande acento pelo olhar masculino, né? Quem é que diz que a mulher tem um instinto materno? Quem é que diz que a mulher tem um instinto para o cuidado da casa? Quer dizer, tudo isso parece muito mais serem construtos sociais, né, a fim de, digamos, garantir que seja, né, que a mulher fique no seu espaço da casa, né, que seja responsável pelo lar, pela família, pelo cuidado, e que, né, o homem tenha a sua liberdade para poder trabalhar e poder exercer o seu papel público, político, né, que desde sempre na história ele sempre teve. Né, a própria, apareceu no texto, né, o termo patriarcal, né, se a gente pega estudos antropológicos, a gente vai ver que, digamos, nas sociedades primitivas, não havia esse modelo de sociedade baseada na figura do homem. Ao contrário, a figura, digamos, o cerne das famílias era a mulher, né, a família genética, como a Kollontai mesma fala, né, dessa, digamos, essa outra estrutura familiar que com o tempo se modificou. Então, a sociedade patriarcal está baseada nessa ideia de que o homem é, digamos, o chefe da família, né? Mas nem sempre foi assim. Isso também houve, né, mudanças ao longo da história. Então, isso é interessante. Bom, além disso, tem uma outra questão assim que surge, que então, além da dicotomia entre natureza e cultura, biologia e cultura, né, que é a crítica que a Beauvoir traz, como, né, no clássico do feminismo também, que é o segundo sexo, também tem outras críticas, né, que vão em direção, por exemplo, à questão da crítica em relação à raça, questões de raça. Sem essa crítica, também o feminismo, segundo Angela Davis, que é negra, né, ela diz que o feminismo também não vai avançar. A gente tem que entrar nessa questão, né, da questão da etnia, da questão, né, da raça. Então, e além disso, né, tem uma outra teórica, a Audre Lorde, que é famosa, pela sua crítica, assim, pelo seu combate, de que não só a questão da sexualidade, né, dos direitos das mulheres pobres, das mulheres negras, mas também a questão da sexualidade, né? As mulheres lésbicas também sofrem muito preconceito e são excluídas, são marginalizadas. Então, também sem entrar, né, nessa crítica, né, do feminismo, também o feminismo, as lutas não vão avançar e não vão contemplar essas mulheres, né? Certo? Então, vamos para a terceira onda do feminismo. Então, antes de começar a tematização da terceira onda, eu queria só trazer uma citação da Audre Lorde, que é expoente do feminismo lésbico, negro.
Então, eu cito ela. Mulheres pobres e mulheres de cor sabem que há uma diferença entre as manifestações diárias de escravização marital e prostituição, porque nossas filhas é que estão na pista. Se a teoria feminista americana branca precisa deixar de lidar com as diferenças entre nós e as consequentes diferenças em nossas opressões, então como lidar com o fato de que as mulheres que limpam suas casas e cuidam das suas crianças, enquanto vocês comparecem à conferência sobre a teoria feminista, são majoritariamente mulheres pobres e mulheres de cor? Qual é a teoria por trás do feminismo racista? Então, é interessante assim, a crítica que a Audre Lorde faz ao feminismo, como ela diz, feminismo burguês, que é defendido pelas mulheres brancas e ricas, ou com uma boa condição financeira, é que sem essa crítica, o feminismo, a teoria feminista, ela fica completamente frágil do ponto de vista teórico, porque não consegue abarcar as reivindicações dessa comunidade de mulheres. Então, a teoria feminista que vai dizer, olha, há uma dicotomia, uma cisão entre homens e mulheres, ou sexo feminino e sexo masculino, ela é completamente simplista para dar conta dos problemas dentro da própria teoria feminista, né? Então, essa é uma das críticas que a Audre Lorde faz, né, que é interessante, assim, da gente também tematizar. A Audre Lorde é uma escritora norte-americana, né, caribenha, e traz, né, várias contribuições, assim, junto com o grupo de Panteras Negras dos Estados Unidos, né, a própria Angela Davis. Então, né, também é interessante, assim, da gente mencionar que vocês podem ir atrás também de material se tiverem interesse sobre isso. Tem um filme, até eu tentei disponibilizar para vocês, que é sobre, na verdade, é um filme documentário, assim, com a trajetória da Angela Davis. Vocês encontram no YouTube, mas tem que pagar, e eu tenho o DVD em casa, mas não é possível converter ele para colocar no sistema pelos direitos autorais. Mas se vocês tiverem interesse, assim, a gente até pode marcar uma sessão aqui, cinema, aqui em Pelotas, e discutir o filme. Que é Libertem Angela Davis. Se vocês tiverem possibilidade também, é bem recomendável, assim. Bom, tem vários filmes, assim, que a gente poderia tratar também, né, como, digamos, paralelo, né, à temática da disciplina dessa segunda unidade. Mas, assim, no decorrer do semestre a gente pode falar mais. Bom, em relação à terceira onda do feminismo, então, a terceira onda do feminismo, ela é marcada como, digamos, uma crítica à questão do que é ser mulher, né? Um dos problemas. Um dos outros problemas, assim, tem vários temas, né, que são destacados pelas teóricas contemporâneas, né, muitas delas, por exemplo, uma das mais conhecidas hoje é a Judith Butler, que traz várias contribuições, assim, a obra dela é incrível, assim, é não só vasta, mas, né, tem uma série de questões, assim, problemáticas que ela levanta e que ela se debruça, né, porque um dos pontos, assim, importantes da crítica dela e das contribuições da Butler é, ok, né, como agora a gente pode, né, depois de passado todas na história do feminismo, a gente aqui, né, claro, um recorte brevíssimo, né, mas passado todas as contribuições das lutas das mulheres na história, como que nós podemos, então, justificar esse discurso, né? Esse é o problema. Então, a gente viu, por exemplo, o movimento sufragista se utilizava das ferramentas, né, das categorias né, digamos, estabelecidas na tradição para fazer a própria crítica. A Audre Lorde, ela vai no movimento contrário, por exemplo, ela trata a questão, né, digamos, da teoria da diferença para conseguir estabelecer uma reivindicação, né, pelas próprias lutas, assim. Quer dizer, esse movimento de usar o mesmo discurso não é suficiente, ela tem que usar ferramentas diferentes, por isso que é um feminismo marcado pela diferença, né, em relação ao que está posto.
E agora, a Butler, na terceira onda, assim, também retomando pontos da Beauvoir, né, da questão da cultura, uma das perguntas, o que é ser mulher, né? Com todas as questões de gênero que estão envolvidas hoje, né? A questão da homossexualidade, a questão dos transgêneros, a questão, né, dos travestis, dos transexuais, quer dizer, ser mulher, já está claro desde a Beauvoir, que ser mulher não está implicado a uma essência, a uma natureza feminina. Ela é muito mais ampla, é algo que está nas nossas bases culturais, nos nossos construtos sociais. Mas, além disso, a Butler diz, tem também uma questão, né, uma questão de gênero aqui. Não é só uma questão de sexo, né, de sexo e cultura. Então, como nós vamos justificar isso? Então, ela diz, olha, por um discurso relativista, de um relativismo global, por exemplo, o feminismo não consegue se justificar enquanto perspectiva teórica, né? Nós temos que avançar na questão dos reconhecimentos, da luta por direitos, né? E isso implica também entrar num discurso universalista, né? Das bases universalistas, nas questões, então, de como que eu vou justificar esse discurso. Se eu digo, olha, cada cultura é uma cultura e tem os seus próprios valores, seus próprios princípios, né? A partir de um viés relativista, ela vai dizer, olha, isso é insuficiente, porque um discurso relativista, ao mesmo tempo que ele está querendo legitimar um discurso feminista, ele também está legitimando discursos antifeministas, certo? Então, nós temos, segundo ela, que avançar nessa questão da fundamentação desses valores, desses princípios, de uma perspectiva, né, que, em um primeiro momento, leve em consideração as reivindicações de uma determinada comunidade, mas que isso possa ser reconhecido de uma perspectiva, né, universal, como ela diz. Então, é nessa direção que ela caminha, principalmente no texto Relatar a Si Mesmo, né, que é um texto muito interessante, também recomendo fortemente. Além da Butler, né, que já é, digamos, uma das, né, como eu gosto de dizer, uma das gigantes, né, da história da filosofia, junto com vários outros gigantes, né, que a gente tem que apontar como leitura básica, né, nesses temas. Tem outras pensadoras, por exemplo, a Seila Ben-Habib, né, que é professora em Harvard, né, que trabalha muito sobre a questão dos refugiados, né, junto com a Hannah Arendt, né, também a Hannah Arendt do século transição da segunda para a terceira onda, né, uma também das filósofas reconhecidíssimas. Aqui a gente tem no departamento, inclusive, uma professora que é especialista, né, na Hannah Arendt, que é a professora Sonia Skill. Então, a Seila Ben-Habib, junto com as contribuições da Hannah Arendt, traz também a questão dos direitos humanos, relacionada também à questão dos refugiados, entre outras questões, né? Ela fala também de uma perspectiva, tenta defender também uma perspectiva universalista, né? Claro, né? Sem, digamos, difícil, assim, falar de direitos humanos de uma perspectiva relativista ou cética, né? Quase impossível. Se a gente vai entrar nesse tema dos direitos humanos, né, quase que automaticamente a gente tem que mostrar, né, que reivindicações de direitos nós estamos tratando e como eles podem ser justificados de uma perspectiva universal que vai muito além, então, do relativismo cultural, o relativismo global, inclusive, né, como a gente vê, por exemplo, em Foucault. Então, além dela, né, da Ben-Habib, tem outras teóricas, né, da teoria crítica, por exemplo, Nancy Fraser, né, que também tem várias críticas ao feminismo, né, a teoria feminista, Iris Young, né, que são teóricas expoentes da teoria crítica também contemporânea. Eu tenho algum material também, posso disponibilizar para vocês. E tem uma outra questão também, que é uma questão, digamos, muito complexa, né, que se dá nesse debate também entre a questão do aborto, né, no debate, não sei se vocês já ouviram falar do debate entre a Anscombe e a Thompson, né. A Anscombe é uma pensadora, né, da tradição né, aristotélica e comunitarista, né, digamos, conservadora, que vai defender o direito à vida,
né? E vai fazer muito ativismo político também contra a legitimação do aborto, né? A legalização do aborto. E a Thompson, por outro lado, vai utilizar um argumento do violinista, né, que é um argumento muito famoso, para tentar defender, então, né, criticando, então, a Anscombe, né, tentando defender, então, a questão do direito ao aborto, né. Então, uma polêmica também bem interessante, que é um tema fulcral também dentro do feminismo, e que a gente tem ali diferentes defesas, né, de argumentos filosóficos pró e contra a legalização do aborto, né. Também é interessante, se vocês tiverem interesse, dá para também entrar nesse debate. Bom, então, agora, dada assim, uma perspectiva geral do texto, a gente pode, então, fazer algumas, tirar algumas perspectivas, assim, do que virá da disciplina, com alguns comentários adicionais, assim, à própria história do feminismo, das lutas, né, das mulheres e digamos, da perspectiva das filósofas na história da filosofia, que a gente ouve muito pouco, assim, né, digamos, das mulheres como protagonistas da história da filosofia, e apontando, então, né, para alguns desafios que a gente encontra, assim, na tematização desses problemas. Então, um dos fatos, né, que a gente tem que trazer quando a gente está tratando desse tema é que, como a Magda Guadalupe bem coloca também, apesar de ter essas três ondas, esses três movimentos que a gente pode fazer uma separação mais ou menos tranquila, né, das ondas, das principais reivindicações que a gente encontra, é importante salientar que sempre na história houveram mulheres, né, obviamente não só filósofas, que trouxeram a questão em relação aos direitos das mulheres, né, ou a falta de direitos das mulheres. Então, ainda na Grécia Antiga, ainda antes de Platão e de Aristóteles, né, por exemplo, as hetairas, né, as mulheres hetairas, então elas trazem muitas contribuições, né, e, digamos, problematizações para os costumes da época. E a mulher ainda participava naquela época, tinha mais destaque e, né, possibilidade de atuação, de exercício naquela época, que depois, com a ascensão do cristianismo, isso começa a ficar um pouco mais complicado, né? Uma das grandes figuras da história, né, e da história do movimento feminista, né, foi a Hipátia de Alexandria, né? Isso aí já depois de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, né? Um pouquinho antes ali, século IV, né? Depois de Cristo, né? E tem até o filme, né, que é Ágora. Ele foi, inclusive, proibido nos Estados Unidos um tempo para cá, não me lembro agora que ano ele foi proibido, mas eu tenho ele, né, se vocês também tiverem interesse, a gente pode marcar também um dia aqui, porque eu não sei, acho que não dá para colocar no ambiente. E que ela foi assassinada, ela foi esquartejada, né, né, um grupo de fiéis, né, muito, enfim, violentos, né? Mas ela foi uma mulher muito reconhecida na época e muito valorizada, assim, pelo seu trabalho, né? Então, foi uma astrônoma, matemática, filósofa, né, que teve o seu grupo, ela tinha um grupo de alunos e muito influente também, politicamente, né? Nunca casou, então ela também nunca foi, digamos, né, nunca poderia ser associada a um tipo de luta feminista, bem pelo contrário, ela era também uma crítica em relação às mulheres. Por exemplo, no seu círculo de alunos não tinha uma mulher, eram só homens. Então, e depois na tradição medieval também a gente tem algumas figuras, né, que são conhecidas como Christine de Pizan, e tem, né, uma outra mulher também muito conhecida que é Hildegarda, agora não me lembro o sobrenome dela,
E no século XV e XVI, também tem várias mulheres assim, que tiveram um papel muito ativo, influente enfim, na questão da problematização dessas lutas, né, e desses direitos. Na época da Hipátia, né, a própria possibilidade de liberdade de pensamento, de expressão do pensamento já era algo revolucionário, né? Então, vocês imaginem, assim, né, que, enfim, muito antes, assim, dessas ondas lá do século XVII, XVIII, já sempre houveram mulheres, né, que tentavam problematizar a questão da falta de direitos, né, em relação a essa, como elas dizem, né, metade da população da Terra. Então, isso tem que ser dito, né, que não são só essas ondas a partir desse momento histórico, então, que surge, né, do nada, um movimento de mulheres que, né, tenta travar, então, uma série de debates e lutas para reivindicação de determinados direitos, né. Além disso, assim, tem muito material, assim, esqueci de mencionar também na segunda onda, por exemplo, a questão dos direitos trabalhistas, né, então, a Simone Weil, a Edith Stein, né, principalmente Edith Stein, que foi uma das primeiras mulheres, acho que foi a primeira ou segunda mulher a defender uma tese de doutorado na Alemanha. Ela foi aluna do Husserl, né, Edmundo Husserl, que é expoente da fenomenologia, e ela, tradutora do latim para o alemão, principalmente de Tomás de Aquino, e ela tenta fazer uma aproximação de Tomás de Aquino com a fenomenologia, que na época é algo muito, digamos, muito desafiador, né? Porque a fenomenologia estava ali surgindo também como uma possibilidade epistemológica de se fazer filosofia, né? Uma corrente, né? Um novo método de filosofar, e como, então, ligar isso com, né, a tradição escolástica. Então, ela foi, né, convidada para palestras, a única mulher convidada para palestrar sobre esse tema num congresso sobre fenomenologia, e foi muito bem recebido o trabalho dela, assim, muito elogiado o trabalho dela. Mas, ao mesmo tempo, ela teve muitas dificuldades, né, e não conseguiu né, o cargo numa cátedra na universidade, né, nas universidades que ela tentou trabalhar como professora, como pesquisadora. Então, uma das grandes, assim, ela, assim, depois, né, fez várias palestras e conferências sobre o tema da educação, depois, mais tarde, sobre o tema do feminismo, apontando e, enfim, criticando esse problema que, embora elas tivessem, as mulheres já na Alemanha naquele momento, né, o direito a fazer concursos e participar das seleções públicas para a ocupação de cargos dentro das universidades, né? Então, elas tinham esse direito, mas concretamente isso nunca aconteceu, né? Então, também a questão dos direitos trabalhistas foi uma das reivindicações também muito, muito fortes, né? Nessa transição aí, né? Da Revolução Industrial, do período da industrialização após, né, enfim, a partir daí para as melhores condições de trabalho, né, fora o fato também de que muitas mulheres trabalhavam, tinham uma jornada muito maior de trabalho e ganhavam, né, muito menos do que os homens. Então, uma série de lutas trabalhistas, né, em relação a esse problema que foram feitas nessa época, né, com a ascensão do capitalismo em diante, né, que é importante, assim, da gente mencionar também. Bom, eu queria, para terminar, então, a aula, né, e a gente dar continuidade ao tema, eu queria ler uma passagenzinha aqui, então, no final, que está na página 158, tá? Diz assim: na verdade, a terceira onda é chamada a responder às exigências de um mundo em transformação. Mundo esse que chega até nós no século XXI, ainda em pleno das contradições vividas culturalmente. Ainda pleno, desculpa. As teses principais voltam-se, portanto, para a aceitação do pluralismo, seja pela forma de ser e de conceber o feminino na cultura, seja pela variação de incontestáveis formas de opressão vividas em situações diferentes e simultâneas por todas as mulheres.
Suas bases teóricas visam a desconstrução de determinações essencialistas no que concerne a raça e gênero e revelam a dimensão política em que se assentam as questões feministas. Eis que o feminismo demonstra-se como a grande voz que se realça diante das vozes de todas as mulheres e seu complexo processo de construção de identidades e de gênero, na diferença e na pluralidade cultural dos vários tempos do existir humano. Não se trata, contudo, de uma voz uníssona, mas composta de vários sons variados que instauram a produção de oposição pouco discretas como forma de criticar a matriz cultural patriarcal. De fato, a análise das três ondas nos permite conhecer um pouco do perfil antropológico de nossa cultura, que persegue certo conceito de cidadania em larga escala com verdadeira participação política do feminino. Os impasses enfrentados, as várias teses que se constroem em torno da simbologia feminina, aguçam o senso crítico do feminismo como centro do valor de várias eras, na medida em que ressalta a fragilidade de valores presumidamente universais e imparciais. Diferença e igualdade revelam-se ao longo dessa análise, como conceitos posicionais de referência e que se ensejam revisões em nossos marcos teóricos conceituais. Então, para terminar, o último parágrafo, igualmente merecedoras de revisão são as práticas reguladoras e produtoras de significado de sexo e gênero, criadas pelas normas culturais. Com as três ondas feministas e suas reações culturais, as categorias discursivas e determinantes do conceito de identidade são colocadas sob críticas e os impactos dos marcos totalizadores são mitigados para dar lugar a novos questionamentos. Certo, gente? Então, aqui a gente teve um texto, assim, que, né, dá uma visão geral, assim, das correntes do feminismo. A gente vê pelo texto da Magda, né, não só por ele, mas por vários outros, que é muito complicado falar do feminismo como uma perspectiva uniforme, né? Ela mesma diz, olha, o feminismo ele é marcado por um movimento que é plural e, né, composto de várias reivindicações, vários sons, né, várias diferenças dentro do próprio feminismo, né? Então, seria muito complicado a gente tentar, né, padronizar e uniformizar esse movimento. A gente continua, então, na tematização dessa questão dos direitos humanos em relação às mulheres, tá? Certo? Então, qualquer dúvida, eu estou sempre aqui, né? Estou disponível também para responder por e-mail as dúvidas e questões.